Cara, essa pergunta é muito legal, sabe por quê? Não sei. Depende das tuas crenças, depende daquilo que você ouviu a vida inteira, aquilo que tá no teu inconsciente e que tá te travando na tua vida financeira. Por isso que é importante, antes da gente começar a hipnose, fazer uma anamnese. O que tá te travando? Será que você ouviu a vida inteira de que quem é rico não é leal, ou quem tem dinheiro é um safado, é um explorador, e isso ficou no teu inconsciente, então cada vez que você começa a ganhar dinheiro, você mesmo se auto-sabota? Ou será que você ouviu muitas vezes que o dinheiro é sujo? E isso é tua crença limitante. Vai depender muito do que eu vou encontrar na anamnese para que depois eu consiga ir até o teu inconsciente e ressignificar essas ideias, que são ideias que não te deixam chegar até a vida financeira abundante ou até a prosperidade. A hipnose pode ajudar a destravar medos? Sim, gente. E não é só medo não, sabe? Trauma. E aquela fobia. Tem gente que tem fobia de rato, fobia de serpente. Não consegue nem ver a figura no celular ou uma foto. Pois é, esse medo irracional, você nem precisa descobrir qual é a raiz. Mas a gente consegue entrar no subconsciente e tornar estas imagens mais aprazíveis para o cérebro. E aí a pessoa deixa de ter esse medo, ou esse trauma, ou essa fobia. E não só fobia de objetos, ou de coisas, ou de animais, enfim. Eu já tratei fobia de anão, fobia de altura, fobia de dirigir, né? A pessoa... uma fobia interessante, de entrar no elevador, aquela claustrofobia, medo de que o elevador vai cair. Tudo isso que é irracional é muito bem aceito pela hipnose. A gente consegue trabalhar sem precisar saber o porquê que isso está acontecendo com a pessoa. Então, se você tem esse tipo de fobia, você consegue melhorar em 5, 6 sessões. Corro o risco de ficar presa na hipnose? Gente, essa pergunta é uma das perguntas top 10 que eu respondo sempre, e principalmente para quem vem no consultório pela primeira vez. Gente, não. Como eu disse já anteriormente, você vai estar num estado de extremo relaxamento, só. E aí você vai estar totalmente consciente. Na hora que você quiser sair, o seu consciente vai falar assim, não quero mais estar. E simplesmente você vai abrir o olho e sai andando. Não tem como ficar preso, porque você não está preso em lugar nenhum. Na verdade, você só está num nível de relaxamento tão grande que permite que o hipnólogo entre no teu inconsciente, que está sempre sendo vigiado pelo consciente. Então, se o consciente não deixa, se o consciente não quer, se é algo que fere a tua índole, que fere aquilo que você acredita, o trabalho não será feito. Então, o teu inconsciente está totalmente protegido pelo teu consciente. Como a hipnose realmente funciona? Como ela consegue curar as coisas mais rápido? E aí eu li o finalzinho mais rápido do que, por exemplo, em terapias convencionais. A hipnose é uma terapia breve, assim como o PNL e outras, e ela tem por objetivo realmente funcionar, fazer com que a pessoa tenha uma vida melhor com poucas sessões. Ela funciona bem porque, na verdade, a gente está entrando diretamente no inconsciente. Quando a gente trabalha com o consciente, como um psicólogo, enfim, eu vou ter autossabotagem, eu vou ter o senso crítico, por exemplo. Esse psicólogo tá falando que para eu ficar rica eu tenho que fazer isso, mas ele não é rico. Aí a consciência te autossabotando. Então eu tiro todas essas amarras e vou direto pro inconsciente. E aí eu falo que eu preciso diretamente pro inconsciente para que ele tome as ações necessárias para curar ou fazer aquilo que ele tem que fazer para ser mais feliz. Qual o caso mais impressionante que você já atendeu com hipnose? Tem muitos casos impressionantes de traumas grandes que você consegue fazer com que a pessoa ressignifique, e isso é muito importante para quem está fazendo também. Então a gente vê a emoção, a gente vê a mudança na vida. Mais impressionante foi uma sessão de hipnose onde eu fiz um renascimento. A pessoa não sabia, né? Depois, conversando com a mãe, ela descobriu que ao nascer, ela foi tirada da mãe. E isso causou nela uma sensação de rejeição e de medo que era inconsciente por toda uma vida. Quando eu fiz o renascimento de novo, como se ela estivesse nascendo, fiz um parto de novo, né, de forma hipnótica, e coloquei ela nos braços da mãe, como se ela não tivesse sido separada naquele ato, ela ressignificou isso. E toda aquela carência e aquele medo de ficar sozinha cessaram. Funciona para reprogramar crenças limitantes? Sim, é uma das principais ferramentas da hipnose, reprogramar essas crenças limitantes. É claro que existe todo um trabalho por trás disso, porque você precisa primeiro saber qual é a tua crença limitante. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e a outra, e às vezes a gente não tem ideia do porquê que eu não tô ganhando dinheiro, gente. Porque eu adoro dinheiro, eu gosto muito de dinheiro, por que o dinheiro não vem? E às vezes é uma coisinha, uma frase só, que falaram pra você lá quando você tinha, 5, 6 anos, que ficou marcado por alguma razão no teu inconsciente. E é isso que tá gerando a tua falta de prosperidade neste caso. As crenças limitantes, eu preciso fazer um trabalho de anamnese muito profundo. Então, às vezes, a gente perde mais tempo com a descoberta de quais são as crenças que estão te travando do que com a ressignificação delas, que muitas vezes a gente faz em pouquíssimas sessões. 2 ou 3 sessões talvez já seja o suficiente para você se livrar dessa crença. Pergunta difícil. Eu já tirei trauma, como eu disse, medo de pavor de rato e de cobra em uma sessão. Porém,
Outros traumas de medo, assim, de fobia, demoraram 10 sessões, porque embora eu tirava esse medo, depois de uma semana ele ia retornando aos poucos. Então tudo depende também do grau de permissão que você se dá, que teu consciente dá, para que teu cérebro inconsciente acredite naquilo que eu tô falando como hipnóloga. Então muitas vezes é você mesmo, o teu consciente te auto-sabotando. Mas em geral, a gente marca aí de 5 a 10 sessões para que o trabalho seja efetivo e duradouro. E às vezes daqui a alguns anos vá voltando alguma coisinha e a gente faz 1 ou 2 sessões para aprofundar e pronto. Pergunta difícil. Eu já tirei trauma, como eu disse, medo de pavor de rato e de cobra em uma sessão. Porém, outros traumas de medo, assim, de fobia, demoraram 10 sessões. Porque, embora eu tirava esse medo, depois de uma semana ele ia retornando aos poucos. Então tudo depende também do grau de permissão que você se dá, que teu consciente dá, para que teu cérebro inconsciente acredite naquilo que eu tô falando como hipnóloga. Então muitas vezes é você mesmo, o teu consciente te auto-sabotando. Mas em geral, a gente marca aí de 5 a 10 sessões para que o trabalho seja efetivo e duradouro. E às vezes daqui a alguns anos vá voltando alguma coisinha e a gente faz 1 ou 2 sessões para aprofundar e pronto. Eu acho que essa pergunta já apareceu aqui hoje. Durante a hipnose, a pessoa fica consciente ou perde o controle. Existe risco de ser manipulada ou de ficar presa, né, no estado hipnótico? Não, não existe. Porque, como eu disse, a gente tem um guardinha na nossa cabeça que é o nosso consciente. Então, eu só consigo fazer alguma coisa, eu vou dar sugestões no teu inconsciente e você só vai aceitar se você quiser. Não tem como ser manipulado, porque o teu consciente está o tempo inteiro lá, presente e ativo. Se tiver qualquer coisa que você minimamente desconfie do seu hipnólogo, trava tudo e você não está mais em hipnose, você volta para o consciente. O voltar ao consciente é só estar menos relaxado, mais atento, mais esperto, ou mais desperto e mais relaxado. Então existem graus também, né, de relaxamento, onde eu consigo ingressar mais ou menos, mas nunca você perde o controle, nunca você está inconsciente, você está acordado o tempo inteiro e sabe o que está fazendo o tempo todo. Porque algumas pessoas entram em hipnose com facilidade e outras resistem. Na verdade, é o teu consciente que vai te permitir entrar com mais facilidade ou não. A sua concentração, se você é uma pessoa que se concentra facilmente ou não, isso também é bem característico. Então tem gente que qualquer coisinha já sai do estado hipnótico, porque o consciente está muito ativo. Do medo que você tem, então o teu consciente pode te travar pelo medo. E o grau de criatividade e o poder de imaginação que você tem. Então se você é uma pessoa criativa, fecha os olhos, consegue imaginar uma situação, e isso ajuda na hipnose. Não que quem não consegue imaginar, ou se você fecha os olhos e fala, pensa numa maçã vermelha, você não consegue pensar, você também consegue ser hipnotizado. Porém, talvez você precise de mais sessões ou um aprofundamento maior no teu relaxamento. Mas essas são as condições que fazem com que você entre em hipnose mais rápido e tenha resultado. Gostei dessa pergunta. Ó, a resposta. Seu consciente que vai mandar, se você quiser voltar a ser exatamente como você era antes, sim, você vai conseguir. E eu vou te contar o porquê. A primeira vez que eu fui hipnotizada, eu queria trabalhar Coca-Cola. Eu era viciada em Coca-Cola, fui no hipnólogo, falei, não quero mais ser viciada. E aí ele me colocou num estado de nojo de Coca-Cola. No decorrer dos dias, eu fui olhando as pessoas tomando Coca-Cola, falei, não quero mais ter nojo, não. Eu quero tomar Coca-Cola, poxa vida. Isso que ele falou é tudo mentira, imagina, essa indução que ele fez, imagina, isso aí eu não acredito. No dia seguinte, eu voltei a tomar Coca-Cola. Fui lá e fiz a segunda vez, e acho que fazem uns 12, 13 anos que eu nunca mais tomei Coca-Cola. Então, depende do que você quer. Agora, o objetivo de fazer a hipnose é você não voltar a ser a mesma pessoa, não é? Você tem um objetivo aí. Qual é o seu objetivo? É não voltar a tomar Coca-Cola? Você não vai ser a mesma pessoa, porque você queria mudar. A hipnose ajuda a parar de fumar? A hipnose ajuda a fazer o que você quiser. Parar de comer menos, não comer um alimento, como eu disse, da Coca-Cola, parar de fumar, diminuir o cigarro também. Agora, olha que interessante, é mais fácil fazer você parar de fumar do que diminuir o seu consumo de cigarros. Porque eu consigo entrar e fazer uma indução onde você vai ter nojo daquilo. E aí você não fuma mais. Agora, diminuir é um outro trabalho que às vezes até demora mais, hipnoticamente falando, mais sessões, tá bom? Mas sim, para vícios, ela é ótima.